Vamos criar o seu infoproduto do zero com passo a passo? Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar quais são as etapas que você precisa seguir para criar o seu produto digital. Tirar ele do papel, caso ele esteja no papel, ou tirar ele da sua cabeça, caso ele esteja, só aqui. Seja bem-vinda ao nosso quadro Abre a Boca e Lucra Mulher, esse espaço dedicado para mulheres empreendedoras, assim como você que está assistindo esse vídeo, que desejam se posicionar com mais excelência, criar os seus produtos digitais, serem mais reconhecidas e conquistar um espaço aqui na internet. Se você ainda não é inscrita nesse canal, porque pode acontecer de você ter caído nesse vídeo e ainda nem se inscreveu nesse canal, é só você se inscrever para receber conteúdos de marketing, posicionamento digital e vendas toda semana. E já aproveita, engaja, dá o seu like em troca do meu tempo e do meu conhecimento. Essa é a nossa moeda de troca aqui nesse espaço. Eu separei algumas etapas que são necessárias sempre que a gente fala de criar um infoproduto. Então, toda vez que eu vou criar os produtos digitais, eu sempre utilizo essa mesma estratégia, esse mesmo formato, e a gente pode simplificar o processo, a gente não precisa dificultar isso. Já chega comentando aqui se você já tem o seu produto digital, se você está na fase de construir, enfim, me conta, porque aí fica mais fácil a gente trazer mais conteúdos aqui a respeito desse universo digital e tudo aquilo que você precisa para você crescer. Primeiro de tudo, tá? Vou criar meu curso, vou criar minha mentoria, a gente vai falar de formato depois. Eu preciso escolher um problema específico para resolver. E para conseguir resolver esse problema, eu preciso entender sobre o cliente que eu quero que compre esse produto. Quando a gente é específica na nossa solução, eu tenho mais facilidade de venda, eu tenho mais facilidade de comunicação. Já percebeu que a mesma coisa com conteúdo, tá? De repente eu não tô com muita clareza sobre a solução que eu entrego, a transformação que eu entrego, então o meu conteúdo, na hora que eu vou produzir um vídeo, um carrossel, o que for, um Reels, eu fico perdida, eu fico genérica, aí eu acabo abrindo demais a minha comunicação e assim, não dá muito certo. Eu costumo falar que os nossos vídeos, os nossos conteúdos, eles também são capazes de segmentar, ou seja, já está meio que claro para quem é esse meu vídeo aqui. Eu quero atrair mulheres que têm vontade de criar os seus infoprodutos, pessoas que têm curiosidade de saber como que eu crio do zero um infoproduto. Tá meio que na cara, né? Eu não posso deixar genérico demais. Então, quando eu for criar o meu produto digital, eu preciso escolher um problema que eu vou atacar. O meu cliente, que eu quero que compre esse produto, tem um problema. Vou resolver como? Vou resolver qual problema? Eu vou resolver o problema das estrias, tá? O meu produto é focado para as estrias. O meu produto é voltado para pessoas que fizeram bariátrica. Qual que é o problema dessa pessoa? De repente, em manter, em conseguir seguir, né, uma vida saudável, um corpo e tudo mais. Então, são problemas específicos que vão atender uma parcela de pessoas. Eu posso criar um infoproduto que vai falar só com mulheres que desejam criar mentoria, tá? Então, o problema dessa mulher é que ela não sabe como criar a mentoria dela. O problema dessa mulher é que ela não sabe como escalar um faturamento que ela tem X para alcançar 100 mil. Problemas específicos vendem mais fácil e a nossa comunicação fica mais fácil. Então, o primeiro passo de todos, o que você vai resolver? Qual problema o seu produto digital vai resolver? E esse seu produto digital, ele não precisa resolver todos os problemas possíveis desse seu cliente. Porque isso também é papo para quem sabe um outro vídeo, que é quando a gente for falar de esteira, de produto. Eu não preciso querer entregar tudo num produto digital, até porque eu tendo a não entregar nada, sabe? Se eu sou muito wow,
Eu tendo a ter muita coisa, muitas gamas, sendo que os produtos digitais que mais têm sucesso são aqueles que entregam uma solução específica para um problema específico. Pô, eu quero que meu cliente compre aquilo e alcance determinada coisa de forma objetiva, tá? Então, o primeiro passo, qual é o problema que você vai resolver? Seja bem específica nisso, tá? Enquanto você me escuta aqui, você pode escrever nos comentários depois, caso você queira, para aplicar tudo isso aqui que a gente tá falando, tá? Segunda etapa, o que pode ser feito? Eu posso, de uma determinada maneira, validar essa minha ideia antes de sair produzindo um monte de coisa. Por exemplo, se eu já produzo conteúdo nas minhas redes sociais, será que através de uma caixinha de perguntas eu já não consigo detectar a necessidade daquele meu cliente, né, que me segue, que engaja ali comigo? Será que através das enquetes eu não consigo mensurar entre um outro problema ou desafio, qual que eu aponto a mais para aquela pessoa? Será? Então, ouvir a nossa audiência, observar o que funciona no mercado, é uma forma que eu gosto de validar aquilo. Aí a gente tem dois caminhos, tá? Eu pesquisei no mercado, eu fiz uma pesquisa e eu vi que, tipo assim, eu não encontrei muita coisa não, muito produto digital de acordo com o que eu quero criar. A gente tem duas linhas que são totalmente diferentes, que é, opa, estou entrando num mar azul, porque não tem ninguém, né, fica meio difícil, ninguém falando sobre isso, mas enfim, porque tem pouca gente vendendo essa solução, ou será que é um sinal de que talvez não seja um mercado assim tão fácil e tão abrangente? Eu sei que são linhas muito diferentes, né? Mas é algo que você vai ter que entender e fazer uma pesquisa de mercado para sacar, tá? Então, sempre costumo usar a audiência que eu já tenho, ou a pouca que seja, enfim, para dar uma captada. Os clientes, de repente, que eu já atendo, não sei se você, de repente, presta serviço e agora vai criar um produto digital, né? Bem provavelmente. Então, através dos clientes que eu já tenho, será que não dá para rolar uma pesquisa com esses clientes? Para entender que tipo de solução eu consigo empacotar de maneira digital para entregar para eles, é maravilhoso, porque dessa maneira você começa a agir de forma inteligente e não, sabe, sair atropelando as coisas e de repente criar uma coisa da sua cabeça que não tem a ver com a necessidade do seu cliente. É sempre sobre o seu cliente e não sobre a nossa paixão sobre determinado assunto, sabe? Muitas vezes a gente pode criar alguma coisa que, tipo, não é o que o cliente quer. O que o cliente quer é outra coisa. Então, o seu infoproduto sempre vai nascer do seu cliente. Tenha isso na sua cabeça. Nosso terceiro passo. Tô aqui com as minhas anotações, você já sabe, né? Para não me perder também. Aí, beleza, é hora de estruturar todo o conteúdo. Como que eu vou organizar isso em módulos e aulas? A maneira mais fácil de você fazer isso é destrinchar. Eu sei que como especialista, às vezes a gente tem dificuldade de tirar o nosso conhecimento. Pô, já entendi o que eu quero ensinar, é isso que eu vou solucionar. Mas fragmentar, essa é a palavra. Fragmentar pode ser um desafio. Meu Deus, não sei colocar isso no papel. Eu gosto de pensar como fases. Pense sempre, o seu cliente está aqui e ele quer pegar um carrinho, um Uber, eu sempre dou esse exemplo, para chegar em outro lugar. Então, do ponto A ao ponto B. Hoje ele vive isso, está nessa situação e ele quer sair disso para chegar nessa situação, nessa vida, nesse resultado. O que ele tem que percorrer até chegar aqui? Pô, se eu pego um Uber, ele primeiro não vai sair aqui desse meu ponto aqui e vai pegar tal rua, depois ele pega tal avenida, ele não tem como pular pra cá, ele segue um percurso até chegar lá. A sua metodologia é a mesma coisa. Qual que é o primeiro passo? Fiz isso, qual é o segundo passo? Qual é o segundo passo? Por quê? Você tem que olhar a sua metodologia e entender que esse passo aqui, ele jamais poderia estar aqui. Porque a pessoa precisaria ter passado por outras coisas antes de chegar aqui, entendeu? Então é dessa maneira que eu consigo fragmentar o meu conhecimento e dividir em módulos e aulas, tipo blocos mesmo, sabe? Módulo 1,
aqui eu começo o início da minha jornada com o meu cliente. Depois eu vou abranger o módulo 2, que é outro determinado assunto. Depois o módulo 3, que é outro determinado assunto. E assim eu vou fragmentando o meu conhecimento e faço uma revisão para entender como cliente. Sai do seu perfil de especialista, meu bem, depois que você desenhar tudo isso, tá? Lê. Faz sentido? Putz, tá faltando uma etapa aqui que eu não coloquei. Tá faltando uma informação importante aqui que eu não coloquei. Tá faltando tal coisa aqui. Isso aqui não devia estar aqui, devia estar lá, na frente. Essa cabeça que você tem que ter. Se coloca no lugar do seu cliente, pensa por etapas, pensa por fases e pensa no percurso que ele tem que percorrer. E a partir disso você vai distribuir entre módulos e aulas. E como eu já mencionei em algum outro vídeo, nada de ser especialista quente de linguiça. Ai, tá, eu vou colocar 50 aulas porque, nossa, vai agregar super valor. Não, objetividade, é isso que eu preciso comunicar, é isso que eu entrego. Se tiver 10 aulas, 15, 20, 50, 100, não importa. Mas que o conteúdo que tenha dentro do seu produto digital seja um conteúdo eficiente e não para encher linguiça, tá? Depois a gente vai para o nosso quarto passo. Você vai definir o formato e a plataforma. Vou entregar isso como? Vai ser um e-book? Não, tá, vai ser um treinamento. Vou gravar uma masterclass, um aulão que vai durar 2 horas. Não, tá, eu vou gravar normal mesmo, curso online, aula por aula. Não, tá, eu vou entregar ao vivo. Eu vou entregar no Zoom. Tem muita gente que entrega ao vivo o produto justamente para não perder tempo gravando, editando e tudo mais, porque é muito mais importante eu validar uma ideia, lembra disso? Eu conseguir vender para que as pessoas acessem. Se eu crio tudo lindamente e ninguém acessa, não adianta nada, tá? Então, uma solução é você entregar isso ao vivo. E aí, obviamente, você vai ter um cronograma, um tempo de divulgação desse produto para você vender, colocar as pessoas e depois abrir, né, de acordo com o seu cronograma, a aula ao vivo, um aulão ao vivo ou não, uma sequência, tudo vai depender do seu formato que você escolher. Porque quando a gente tá falando de infoproduto, eu tenho várias opções, né? Low ticket, que são os produtos baratinhos, que geralmente são produtos de entrada, né, para o meu cliente chegar, me conhecer, conhecer o meu trabalho, para depois partir para outro produto, para depois partir para uma mentoria. Tem uma gama infinita. Ah, não, tá, eu já vou criar o meu curso que lá na frente vai se tornar minha comunidade. Então, assim, concorda que esse curso enorme não pode custar R$97, né? Então, assim, algumas coisas precisam ter coerência, tá? Mas, tá, as pessoas ainda compram e-book? Sim, as pessoas ainda compram e-book, guias, tutoriais, coisas que têm o valor pequenininho de entrada para eu testar, de repente, também são bem-vindos. Posso agregar junto com esse e-book um mini treinamento lá na área de membros, uma aula que vai explicar mais completo, tudo mais, para agregar mais valor e não ser só um e-book? Posso. Então, assim, existe regra? Não existe regra dentro do mercado digital. Eu já trabalhei com todos os formatos que você pode imaginar, que eu já te mencionei aqui, e você precisa escolher o que vai fazer sentido para sua entrega, tá? E aí você parte para plataforma. Eu sempre vou indicar que o Qwify, eu já trabalhei com outras plataformas, mas particularmente a Qwify eu acho fácil de mexer, eu gosto do visual da plataforma, o suporte deles, eu nunca tive problema com o suporte deles, então sempre me respondem no chat, sempre me respondem por e-mail, então assim, a Qwify pra mim é maravilhosa, tá? Sempre vou indicar que você hospede por lá o seu e-book, o seu curso, o que for. Ah, tá, mas eu vou entregar ao vivo, né? Vou entregar pelo Zoom, vou entregar pelo Meeting. Beleza, cria o seu produto digital lá na Qwify e coloca que você só quer usar a plataforma, de repente, como meio de receber um pagamento, ou não. Ou você cria a sua área de membros ali dentro e você vai gravar, certo? E vai hospedar ali dentro essas aulas, né? Então, eu entreguei o meu encontro, entreguei o meu aulão, ou minha primeira aula, gravo e depois subo lá na plataforma também, é uma possibilidade. E aí a gente parte para nossa próxima fase, tá anotando tudo aí? Tudo que você precisa fazer? Outra fase, assim, que é muito importante a gente colocar na cabeça, né? É o famoso produzir com aquilo que você tem. Tem muita gente que fica esperando,
putz, ter condição de ir num bom estúdio para gravar o meu aulão, para gravar os meus cursos, e aí vai pegar o melhor editor do mundo, sabe? E aí acaba colocando um investimento de, sei lá, 5, 10 mil reais, dependendo, para ter um produto, e de repente não é essa fase do seu negócio, não exige isso, sabe? Então, se preocupa com uma boa iluminação, se você estiver falando de vídeo, né, gravado, e um bom áudio, um bom microfone. Não precisa se preocupar tanto. Faz com as coisas e os recursos que você tem em mão. E isso vai ser ótimo, porque você vai ver que nessa sua jornada digital, você vai produzir vários infoprodutos para várias soluções específicas, ou porque você vai testar que determinado de repente não funcionou. É muito mais fácil você acelerar a execução das coisas e validar logo as ideias, e aí você vai melhorando. Vai melhorando, já validei essa ideia, é isso, é aqui que eu vou atacar, putz, foi um tiro certo, foi ótimo, beleza, agora eu vou melhorar o meu produto, vou melhorar a minha entrega, vou melhorar minhas gravações, aí sim. Agora a gente ficar procrastinando demais, porque, não sei, não sai digamos ali, da fase de preparação de absolutamente nada. E aí, gente, a gente não consegue ter movimento, não consegue ter resultado, tá? Então é uma fase, assim, que poderia estar lá em cima, né? Porque, na verdade, entrou como uma dica, digamos. Eu vejo que acontece demais. Então, beleza, você já escolheu um problema específico, porque você já entendeu o cliente que vai comprar aquilo, tem um problema específico, vou atacar nele, você é a solução para isso. Você já estudou um pouco do mercado para entender se esse produto, ok, ou ouviu os seus clientes, fez uma pesquisa ali com a sua audiência, com os clientes que você já tem, começou já a estruturar todo o conteúdo, módulos, aulas, todo aquele percurso que o seu cliente vai ter que percorrer, que é a sua metodologia. Defini o formato, já coloquei lá na Kiwify, já entendi que vou tirar do papel mesmo, não vou ficar enrolando demais, não. E aí a gente tem que criar uma proposta irresistível, deixar clara qual é essa transformação, deixar clara os benefícios, os bônus. Então, quando a gente fala de oferta, eu tô falando do que vai empacotar tudo isso, a embalagem maravilhosa de tudo isso. Sabe quando você vê uma página de vendas e você vê lá em cima aquela promessa, que é aquela frase de destaque? Ali eu já tô dizendo: conquiste 10 mil reais por mês vendendo mentorias. Opa, eu já entendi que esse produto vai me ensinar a fazer 10 mil reais com mentoria. Elimine até 10 quilos com o método queima gordura. Poxa, já vai atrair aquele probleminha ali de não conseguir emagrecer. Elimine as estrias, nananana. Enfim, aquela headline, aquele título ali é a nossa transformação, a nossa promessa. Então o seu produto digital, assim, é indispensável, gente. A parte mais importante é a sua promessa, a promessa do seu produto digital. E aí depois você vai começar a destrinchar quais são os benefícios desse produto, quais outros benefícios eu tenho. E aí você começa a ir além. Quais bônus eu posso incluir para agregar mais e mais valor na percepção do meu cliente? É só imaginar todos os produtos digitais que eu tenho certeza que você já comprou aqui na internet. Quando você analisa uma página de vendas, é exatamente isso que está sendo feito. A minha página de vendas, a maneira como eu me comunico, é a minha embalagem bonitona. Então eu vou começar a empilhar valores para que no final o meu cliente fala: meu Deus, eu achava que era muito mais caro que isso e eu vou receber um monte de coisa. Esse é o papel na hora que a gente fala dos bônus também. Só que aqui vem mais uma questão para você ficar atenta, tá? Os bônus não é para encher e preencher volume, gente. Os bônus têm que fazer sentido com o produto que você criou. Então, de repente, esse bônus pode facilitar alguma etapa ali do seu cliente, ele pode quebrar uma objeção que o seu cliente venha a ter. Sabe quando o seu cliente pensou em comprar o seu produto, mas ele falou: mas para isso eu preciso tal. De repente você pode ter um bônus que já elimina essa objeção e essa dúvida. Então, vou colocar 20 bônus. Faz sentido ter 20 bônus? Às vezes é mais efetivo você ter 2 bônus que façam muito sentido, que vão enriquecer, do que aquele monte de bônus, tá? Então é conseguir pensar o que pode ser de complementar
para o seu produto, que eu vou conseguir agregar mais e mais valor. Essa etapa da construção da sua oferta, da construção dessa sua embalagem é essencial e muito, muito, muito importante. Quanto mais específica você conseguir ser, os exemplos que eu dei, eles são exemplos bem clássicos, digamos, né? Quando se fala de dinheiro, quando se fala de perder quilos, quando se fala de número de dias. Isso é muito clássico, né? Nessas áreas de renda extra, de emagrecimento, enfim, coisas meio padrão, tá? Só porque fica mais fácil da gente entender. Quando a gente tem promessas que são muito específicas e quantificável, que fala, fica mais fácil da gente vender, porque eu tô deixando especificamente o que vai acontecer, quase que fica palpável, sabe? Preciso que toda promessa seja assim, tá? Não consigo prometer grana, não consigo prometer dias, não consigo prometer... Não, é só um exemplo para que, se a sua avó lesse a sua promessa, a sua embalagem que você está fazendo desses produtos, ela entenderia? Basicamente é isso, tá, gente? Eu sei que existem nichos específicos e tudo mais, mas no sentido de que eu preciso tornar a minha comunicação muito fácil. Eu preciso tornar a minha comunicação quase como aquilo que sai da boca do meu cliente, sabe? Porque aí eu tô falando a linguagem do meu cliente, aí fica muito mais fácil de eu conseguir converter. Então, não mais importante, tá? Mas, assim, cuidado para não se apaixonar demais pelo seu produto, tudo que você tá criando e tudo mais, e esquecer dessa embalagem, que essa fase é a fase mais importante, que quando você constrói toda a sua oferta. E para fechar esse nosso ciclo, tá? O meu produto já tá pronto. Já criei, já tá na plataforma, já criei minha oferta, já coloquei os bônus, tá tudo lindo, maravilhoso, já entendi o que eu entrego a solução pro meu cliente. Eu preciso entender como que eu vou vender, qual vai ser meu funil de vendas, o que eu vou aplicar. E quando a gente vem aqui pra internet, a gente tem várias opções, você já deve ter escutado sobre isso, que a gente pode depois também se aprofundar nisso. Tem gente que já tem uma base de audiência, ou seja, eu já tô na internet produzindo conteúdo há um tempo. Já tô vendendo meu serviço, já tô vendendo algumas coisas, eu tenho mentoradas que são dessa maneira. E em um determinado ponto, criam um produto digital e vão testar esse produto organicamente. Ou seja, eu não vou investir R$1 em tráfego, tá? Pra testar. Pô, eu já tô há um tempo criando audiência, já tenho as minhas clientes que estão ali no meu perfil. Eu vou testar esse produto sem investir R$1, vou validar a minha ideia com essas pessoas. Ah, tá, eu já produzo no Instagram, eu já produzo no YouTube e eu vou testar e divulgar em todos esses lugares organicamente. A nossa parte orgânica, ela sempre vai ser importante, então por isso que o YouTube, a partir do momento, se lá na frente você tiver um canal, você vai conseguir disponibilizar os links para os seus produtos digitais, colocar na legenda, na descrição, no comentário, onde for, vai trabalhar por você, tá? Só que eu costumo falar que a gente não pode depender só do orgânico, né? Eu costumo dizer que o orgânico já foi muito maravilhoso há uns 4 anos atrás, 5 anos, na época da pandemia, e hoje já mudou demais, porque muita gente entrou pra internet, outros especialistas, conteúdo muito rápido, enfim. Então, organicamente, eu não sou a pessoa que defende isso, tá? O tempo todo, venda orgânica, cresce organicamente. Você vai precisar investir em tráfego pago. Só que aí você vai ter que escolher 2 caminhos. Eu vou vender esse produto digital que eu criei todos os dias, então todo dia vai rodar anúncio para vender, ou seja, o perpétuo, ou eu vou criar pontualmente lançamentos, porque eu vou captar pessoas, né, anúncios que vão trazer interessados para eu lançar através de um aulão ou o que for e conseguir divulgar os meus produtos e fazer turmas, né? Certeza que você já participou dos 2. Seja do lançamento de alguém, ou seja do perpétuo, que é esses produtos que rodam aí vendendo a todo momento. Vi um anúncio, caí numa página de vendas, fui convencida e comprei. Então essa última fase vai ser muito importante para você entender qual que é o caminho do que você vai fazer. Vamos lá, é interessante eu fazer um lançamento de um produto low ticket, ou seja, ticket baratinho, R$27, R$37, R$97.
não é interessante. Esse perfil de produto com essa precificação, esse modelo, ele vai calhar muito bem e ficar aberto o tempo todo. Então eu vou trabalhar no perpétuo, eu vou ter que trabalhar lá no tráfego para rodar isso todos os dias. Produtos maiores, quando a gente fala de 297 para cima, por exemplo, já prefiro que seja feita outra estratégia. Pode ser de lançamento ou pode ser uma outra forma da gente primeiro passar pelo produto baratinho e depois pular para essa. São assuntos para a gente falar em outros conteúdos que a gente tem que se aprofundar mais em esteira e outras estratégias. Ou você pode trabalhar com as mentorias. Se o seu produto digital for uma mentoria, ela já vai ter um valor maior, um preço maior, não vai ser uma mentoria de R$100, né, gente? Então, para você vender no tráfego direto, imagina, rodei um anúncio para um produto que custa R$3.000. Um pouquinho mais desafiador. Normalmente, para uma mentoria, a gente roda anúncios e vai para uma aplicação, onde eu preencho uma aplicação, preencho um formulário para poder que eu ou o meu comercial entre em contato para fazer essa venda. Então, primeiro, escolha o seu formato, o preço, como que as coisas vão funcionar, se você tem uma base de audiência para testar isso organicamente, ou se eu vou começar a construir a minha audiência para aí sim conseguir fazer um lançamento desse produto. Existem várias maneiras, você já deve ter percebido, mas o mais importante sempre vai ser a história, a narrativa, a embalagem que a gente coloca nos nossos produtos digitais. E nossa missão aqui dentro da internet é conseguir ser cada vez mais sedutora para o nosso cliente. O nosso cliente específico que a gente quer atrair é esse cara que eu tenho que fazer que brilhe os olhos para que aceite as minhas ofertas. A nossa missão é conquistar esse cliente e principalmente resolver assuntos, dores e problemas muito pontuais desse perfil em específico. Se você chegou até esse momento do vídeo e ainda não é inscrita nesse canal, seja bem-vinda já, ó, clica aqui, ó, não custa nada você clicar, se inscrever, assim você recebe conteúdos de marketing, posicionamento digital toda semana. E obviamente já compartilha com alguma amiga que também é empreendedora, empresária, assim como você, e que merece se posicionar na internet, colocar a sua voz no mundo, criar os seus produtos digitais. Se você acredita que esse conteúdo vai fazer sentido para essa mulher, compartilha com ela e, lógico, faz o YouTube entender que esse conteúdo aqui é relevante. Dá o seu like, deixa o seu comentário se você tem alguma dúvida, tudo isso, tá? E a gente se vê no nosso próximo papo. Até lá!